Olá, amigos, que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e no item 7, Duração das Penas Futuras. As primeiras perguntas de Allan Kardec que vimos trazem a resposta de São Luís. E aqui ele nos diz que Deus nunca age de maneira caprichosa, que tudo no universo é regido por leis que revelam a sabedoria e a bondade de Deus. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado é o tempo necessário ao seu melhoramento. À medida que o espírito progride, que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. São Luís nos esclarece que para o espírito sofredor, o tempo parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Nos diz ainda que a duração dos sofrimentos do espírito não pode ser eterna, porque Deus não criou nenhum ser eternamente voltado ao mal. Criou os simples e ignorantes e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo de acordo com a própria vontade. Esta pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente em sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração dos sofrimentos, aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. São Luís nos dá a resposta a mais duas perguntas. Kardec pergunta se há espíritos que jamais se arrependem. E São Luís nos diz que há espírito cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Kardec ainda pergunta sobre a duração das penas, se depende sempre da vontade do espírito ou se pode ser imposta por um tempo determinado. E São Luís responde que pode sim ser imposta por algum tempo, mas Deus, que não deseja senão o bem das criaturas, sempre aceita o arrependimento e o desejo de se melhorar nunca é estéril. A próxima pergunta, então, é a 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? E a essa pergunta, temos eminentes respostas de alguns espíritos, começando por Santo Agostinho, que nos diz: consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo,
Ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender do esforço do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, abre aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas. Vejam, amigos, nosso querido Santo Agostinho nos faz refletir. Não dá mais para ter esse pensamento de que as penas possam ser impostas e eternas. Nós vimos aqui que podem ser impostas por determinado tempo, mas jamais eterna, que vai contra tudo que Jesus nos ensinou referente ao Pai Criador, a Deus Pai misericordioso e compassivo. Então, Santo Agostinho nos faz aqui refletir. Compreendeis bem essa palavra eterna, ele nos diz, né? Sofrimento sem fim, tortura sem fim. Pensamento este que seria se Deus fosse um Deus terrível, né? Mas o nosso Deus é o Deus cristão, que coloca o amor em primeiro lugar, como ele diz aqui. Então, muitas vezes, não compreendemos a justiça de Deus, mas a justiça de Deus não exclui a bondade. E aqui ele diz, Deus não poderia se contradizer, possuir a bondade infinita e a vingança infinita. Então, o Espiritismo é uma doutrina que nos faz raciocinar. Então, para trás com esses pensamentos do Deus vingativo, do Deus que castiga, das penas eternas. Então, é muito legal isso, porque Santo Agostinho nos diz que essa justiça unida à bondade faz com que todas as penas e os sofrimentos dependam do esforço daquele que é culpado. Então, cabe a cada um de nós ali que está em sofrimento, que traz as culpas, a duração desse sofrimento. No momento em que rogarmos a esse Deus Pai de misericórdia e compaixão, né, de nos mostrarmos ali arrependidos, o socorro estará à nossa frente. Vem a segunda parte da resposta sobre essa questão das penas impostas e eternas. A resposta agora é de Lamennais. Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance no combate, no aniquilamento da ideia da eternidade das penas, pensamento blasfemo da justiça e da bondade de Deus, a mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas desde que a sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito prestes a se esclarecer, ou ainda em vias de o fazer, bem logo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir, numa mesma condenação, a pena que o revolta e o Deus a que é atribuída. Disso decorrem os males sem conta que recaíram sobre vós e para os quais vimos trazer o remédio. A tarefa que vos assinalamos será tanto mais fácil quanto as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram de se pronunciar de modo formal. Nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram de maneira absoluta essa grave questão. Se, de acordo com os próprios evangelistas, tomando-se ao pé da letra as suas palavras alegóricas, o Cristo ameaçou os culpados com o fogo que não se extingue, com o fogo eterno,
Entretanto, nada existe nessas palavras que provém tê-los condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabeis ver que o bom pastor se aproxima de vós e que, longe de querer banir-vos para sempre da sua presença, vem ao vosso encontro para vos reconduzir ao redil. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário, voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Vejam aqui a resposta desse irmão Lamennais. Firmemente ele coloca essa questão aqui, que Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os simples e ignorantes, como vimos aqui em respostas anteriores, na resposta inclusive de São Luís. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo a depender da vontade própria do Filho. Então, nenhuma ovelha será perdida. Mas mostrar o arrependimento e voltar ao rebanho depende apenas da ovelha, pois que o pastor está ali, vigiando, de olhos abertos, aguardando esse movimento, que deve partir do Filho, pois que o Pai permanece ali, vigilante e com os braços abertos a esperar. É muito lindo isso. A outra resposta a essa questão vem de Platão. Vejam só. Guerras de palavras. Não tem desfeito verter bastante sangue? Será ainda necessário reacender as fogueiras? Discutem-se as expressões eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis então que aquilo que hoje entendeis por eternidade, os antigos não o entendiam da mesma maneira? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá que o texto hebreu não dava à palavra o mesmo sentido que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, subsistirão os castigos. É em sentido relativo que se devem interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da roupagem da inocência. E neste dia não haverá mais gemidos ou ranger de dentes. Vossa razão é limitada, isso é verdade, mas, tal qual é, representa um presente de Deus, e com a ajuda da razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra maneira a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos, como? Teríamos então de admitir que o mal fosse eterno. Mas só Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim não fosse, teríamos de destituí-lo do mais belo dos seus atributos, o soberano poder, porque deixa de ser soberanamente poderoso o que pode criar um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade, não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra, buscando os castigos. Chora, espera, expia, refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Nossa, amigos, vejam a resposta de Platão. Então, claramente nos diz que a interpretação de texto ainda confunde, o homem, mas que precisamos usar a razão. A eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal, e isso não podemos esquecer. Precisamos lembrar sempre desse Deus,
desse Deus soberanamente justo, bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo, como diz aqui Platão. Então precisamos evoluir nessas ideias, né? E buscar sempre compreender que Deus Pai deixa a nós o presente da razão e mais ainda o do livre-arbítrio, para que, independendo apenas de nós, possamos arrepender-nos dos erros que são comuns para nós que somos imperfeitos e nos voltarmos ao bem. A última resposta aqui é de Paulo, o apóstolo, sobre esse tema, e ele nos diz: gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade e duplamente a comprometeis, deixando penetrar no espírito da criatura o pensamento de que ela possui mais clemência, mansuetude, amor e verdadeira justiça do que costumais atribuir ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia de inferno, tornando-a ridícula e inacessível às vossas crenças, como é, para os vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Mas como? É quando a era das represálias cegas já foi superada pelas legislações humanas, que esperais mantê-las numa forma ideal? Ó, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou resignai-vos a deixar perecer nas vossas mãos todos os vossos dogmas para permitir a sua alteração, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons espíritos derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada ou admissível num século mitológico, mas no século XIX não passa de vão fantasma que só serve para amedrontar as criancinhas e no qual essas mesmas já não acreditam quando se tornam um pouco maiores. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, origem de toda a desorganização social. Eis porque tremo ao ver toda uma ordem social abalada e a ruir sobre as próprias bases por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, pois, não para manter velhas fábulas atualmente desacreditadas, mas para reavivar e revitalizar a verdadeira sanção penal, sob forma que correspondam aos vossos costumes, aos vossos sentimentos e às luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? Aquele que, por um extravio, por um falso impulso da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Qual é o castigo? A consequência natural decorrente desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se da sua deformação, pela prova do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura,
isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis, pela razão ligada ao sentimento, a unidade divina. Vejam, o apóstolo Paulo nos relembra o objetivo da criação. Apenas a nossa ignorância ainda não nos deixa ver, mas o objetivo é claro e o nosso modelo é Jesus. Todos nós, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, estamos fadados a essa perfeição. A nota de Allan Kardec fecha esse tema e ele nos diz: deseja-se incitar o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo engodo das recompensas e o temor dos castigos. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira que a razão repele, não terão sobre ele nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo, que se lhe apresente, pelo contrário, o futuro de uma forma lógica, e ele não o recusará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, no seu sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito benevolente e indulgente, que não deseja senão a felicidade dos que o rodeiam, mas que ao mesmo tempo é invejoso, vingativo, de um rigor inflexível e que pune com o suplício máximo 3/4 de seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, ainda mesmo aqueles que faliram por não as conhecer. Não seria isso uma contradição? Pois bem, Deus pode ser menos do que seria um homem? Outra contradição se apresenta neste caso. Desde que Deus tudo sabe, sabia então, ao criar uma alma, que ela teria de falir. Ela estava desde a formação destinada à infelicidade eterna. Isto é possível? É racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia sem dúvida que ela teria de falir, mas lhe dá os meios de se esclarecer por sua própria experiência e pelas suas próprias faltas. É necessário que ela expie os seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança jamais lhe será fechada, e Deus faz depender o momento da sua libertação dos esforços que ela fizer para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas dessa maneira, haveria muito menos céticos. A palavra eterna é quase sempre empregada na linguagem comum em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim, e de outra parte, que o estado dessas regiões pode modificar-se pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. A palavra eterno, neste caso, não quer dizer duração infinita. Quando sofremos uma longa doença, dizemos que nosso mal é eterno. Que há, pois, para admirar-se os espíritos que sofrem desde muitos anos, desde séculos e até de milhares de anos, também digam assim? Não nos esqueçamos, sobretudo, de que a sua inferioridade, não lhes permitindo ver o termo da rota, eles creem sofrer para sempre, o que é para eles uma punição. De resto, a doutrina do fogo, material das fornalhas e das torturas emprestadas ao Tártaro, do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. Apenas nas escolas esses apavorantes quadros alegóricos são ainda apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. E isso muito erroneamente, pois as imaginações jovens, uma vez passado o terror, não poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada em sentido figurado, devendo ser entendida como fogo moral. Os que, como nós, acompanharam as peripécias da vida
e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por não terem nada de material, elas não são menos pungentes. A respeito mesmo da sua duração, alguns teólogos começam a admiti-las no sentido restritivo que indicamos acima e pensam que, de fato, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não na sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, bem como outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reconduzirá ao seu seio muitas ovelhas desgarradas. Kardec contribui brilhantemente com suas palavras aqui, que possamos refletir, deixar para trás o homem velho, aproveitar o tempo de transição, buscarmos lucidez, despertar para sermos ali verdadeiros cristãos, compreendendo de maneira clara o que Jesus nos trouxe. Então, por hoje ficamos aqui. Um abraço fraterno a cada um e até o próximo encontro.